Bem, no próximo domingo celebra-se 130 anos da assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Mas ao longo desse tempo, o que se deve refletir a respeito da situação dos escravos e hoje os negros aqui no Brasil? E para falar a respeito do assunto, nós vamos conversar agora com a professora de História da África, Graziele Novato. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao UESB Notícias. Boa tarde. Qual é a avaliação que a senhora faz da situação dos negros, tanto no momento da assinatura da Lei Áurea aqui no Brasil, como também a situação nos dias de hoje? É importante lembrar, primeiro, que a escravização não é a história de nós negros no Brasil, nem na América, nem no Caribe. A escravização é a história do colonizador português. Então, a nossa história, a história de nós negros escravizados, africanos negros vindos pelo traslado horroroso que foi o tráfico negreiro, ela não constitui a nossa história. Nossa história ficou para trás na África, né? E fomos inclusive obrigados a ter que renunciar a isso, né? Em momentos que ao embarcar nos navios nós dávamos 7, 9 voltas em volta de uma árvore espiritual para os africanos, né, com conceito espiritual, era chamada árvore do esquecimento. Então, era como se a gente tivesse que morrer para renascer na condição de escravizado. Né? E eu digo escravizado porque não é escravo. Escravo parece uma condição posta. E o escravizado é uma condição na qual nós somos submetidos. Então, bom lembrar que a escravização não é nossa história. Nossa história, infelizmente, nós perdemos todo o viés de contato com esse retorno, tanto nas famílias, nos grupos, nos países, nas regiões de onde os nossos antepassados e ancestrais viveram e vieram. Então, essa abolição institucional que acontece no 13 de maio de 1888, ela não promove nada de novo para nós em relação à integração social, à interação, à inclusão, porque ela liberta os negros ali naquele momento. Uma lei, inclusive, ínfima, pequena, ela só tem 2 parágrafos, né? É uma coisa boba. Nós vivemos quase 400 anos no horror da escravização e no dia de tudo aquilo acabar, pela instituição mesmo, formalmente, são dois parágrafos que vão findar com aquilo, sem nenhum adendo na lei para que nós possamos ser integrados na sociedade brasileira. É de uma perversidade, de uma crueldade tamanha ver aquele contingente de homens, mulheres e crianças no dia 14 de maio de 88, despossuídos, desempregados, sem roupa, sem comida, sem terra, sem trabalho e ainda perseguidos, né, pelas leis, mão de obra substituída pela mão de obra imigrante. Então, há um grande fosso na história a ser reparado em relação a essa não inclusão de nós negros depois da abolição. A gente sabe, por exemplo, que ao longo desses 130 anos surgiram-se muitos movimentos, até campanhas publicitárias contra o preconceito, mas a gente ainda percebe, até mesmo no mercado de trabalho, que isso ainda acontece de forma velada. Como é que a senhora vê essa situação e como a gente pode lidar com isso? Não existe nenhum racismo de forma velada. O Brasil, ele parece camuflar, ele tenta camuflar, mas o racismo, ou declarado, como vemos nos Estados Unidos, e vimos no horror da apartheid na África do Sul, ou esse que o Brasil quer nos fazer entender que é velado, esse racismo não existe. Não existe forma melhor ou pior de praticar o racismo. O racismo é uma doença e que ela se multiplica com velocidade porque ela é ensinada. E a gente aprende principalmente em casa. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, com o que dizemos, para que nossas crianças não ouçam aquilo para reproduzir como se fosse uma verdade. Nós sabemos que as crianças saem de casa pequeninas e vão para a escola. Primeiro momento de contato social. Nesse momento, ela leva para fora de casa aquilo que ela aprendeu em casa também. E eu não acredito que nenhum professor ensine uma criança numa escola a ser racista. Professora, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no UESB Notícias. E, infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não pode estender mais o nosso tempo para discutir um assunto que é tão importante aqui para a sociedade brasileira, não apenas para os negros em si. Eu gostaria de finalizar dizendo que a gente não comemora o 13 de maio, né?
nós negros temos o 3 de maio como um momento de reflexão e para fazer políticas afirmativas de reparação a esse fosso histórico que foi submetido a nós depois da abolição. E que a nossa comemoração mesmo é o dia 20 de novembro, que é o dia que nós homenageamos o grande Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes que o Brasil rememora com grandeza, mas que tantos quantos outros zumbis existem dentro de cada um de nós, porque nós resistimos, é por isso que nós estamos aqui agora. Muito obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bem, o ESB Notícias fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde.